E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a muito aguardada revanche entre o campeão mundial Gukesh e o seu desafiante Yavokir Sindarov. Os dois jogadores jogaram no Super Rapid and Blitz da Polônia de 2026, uns dias atrás, e o campeão mundial saiu vitorioso com, na verdade, uma vitória um tanto quanto convincente, para a surpresa de muitos, que não esperavam aí que o Gukesh fosse ser capaz de parar Yavokir Sindarov, que vem de uma sequência maravilhosa depois do torneio dos candidatos. Dito isso, no mesmo evento, nós já temos aqui a revanche dos dois jogadores pouco tempo depois, em um controle de tempo diferente. A última partida que jogaram foi uma partida de rápidas, e agora nós temos uma partida de blitz, 5 minutos para cada jogador. E, de novo, Sindarov tem a sorte de jogar de brancas. Na última partida, E4, Gukesh respondeu com a Caro-Kann. Dessa vez, Gukesh decide jogar de maneira mais tradicional, com peão na casa de E5, super mega clássico. Temos cavalo F3 do Sindarov pressionando o peão de E, cavalo C6 do Gukesh e bispo C4, a abertura italiana. Bispo C5 é a de Uoco Piano e normalmente as pessoas jogam com C3, mas o Sindarov decide jogar cavalo C3, que é o que eu gosto de falar, o xadrez escolar, né? Muito pouco usual no alto nível de jogo. As pessoas preferem o peão nesta casa, né? Ele fica na quadratura do cavalo, controlando bastante seus movimentos e preparando para se jogar peão na casa de D4, mas o cavalo em C3 é perfeitamente lógico e jogável, desenvolve a peça para o centro do tabuleiro, controla casas centrais, tudo muito natural. Vem cavalo F6 do Gukesh, D3, D6, e nós temos, na verdade, um jogo totalmente simétrico, né? D5 ali foi acidente. E com o peão de E defendido, o Gukesh está ameaçando o cavalo A5, que ganha o par de bispos. Por consequência, A3, gerando uma casa para o bispo recuar. E H6, o Gukesh não toma o mesmo cuidado, ele apenas joga um profilático para evitar a cravada de bispo em cima do cavalo. Caso esteja interessado no par de bispos, Sindarov pode jogar cavalo A4, mas não, ele faz a mesma precaução e temos o A5 gerando uma casa para o bispo recuar. Beleza. Bispo E3 oferta uma troca de bispos aqui, e normalmente essa troca de bispos ela pode ser considerada boa ou ruim, dependendo do tipo de posição que você gosta de jogar. Se bispo toma bispo, as brancas vão ficar com peões dobrados, então tem uma estrutura de peões debilitada. O jogador de pretas tem como argumentar vantagem por ter todos os peões conectados em uma única ilha e nenhum peão dobrado, e o jogador de brancas ele tem duas ilhas de peões diferentes, né? E ele possui, é claro, uma debilidade no ponto E3, mas também dá para você argumentar que as brancas têm a coluna F para atacar, né? Então, depois do roque, o jogador de brancas vai ter facilidade de utilizar da coluna F para gerar um ataque, tem G4, G5, todo esse tipo de coisa vindo, e que esse peão dobrado não é necessariamente uma debilidade, porque ele está conectado aos outros peões, ele está controlando casas centrais. Então, as duas linhas de raciocínio são perfeitamente lógicas. Você pode dizer que tomar o peão é correto, o bispo é correto, como você pode dizer que evitar a troca é correto. O Gukesh, depois de pensar por 40 segundos, que é uma quantidade considerável de tempo numa partida de 5 minutos, decide, beleza, não vou abrir linhas de ataque, eu vou jogar bispo em A7, e se você quiser tomar o meu bispo descoordenando um pouco a minha posição, colocando a minha torre numa casa mais ou menos comprometedora, não tem problema, eu prefiro do que abrir linhas para você me atacar. E o Gukesh sabe o quão agressivo é o Sindarov como jogador. Beleza, temos o roque por parte das brancas e o roque por parte das pretas. E o Sinda fala, tudo bem, você não quer abrir o jogo através de bispo toma bispo? Eu vou abrir o jogo através de peão D4. Vamos abrir o centro do tabuleiro e começar de fato esta partida. Temos E por D4, cavalo por D4 e, ao invés de trocar, o Gukesh, mantendo peças no tabuleiro, opta por cavalo E5, ganhando tempo no bispo em C4, que vai para a casa de A2 e depois torre em E8. O Gukesh está argumentando que toda a pressão dele vai vir para cima do peão de E. E normalmente, né, o que vai definir por onde você vai jogar é a estrutura de peões. Note que as pretas não têm o peão de E, então a coluna E está semi-aberta para as pretas, é por aqui que vai vir toda a nossa pressão. E o contrário é verdade para as brancas. As brancas têm a coluna D semi-aberta, né? E a coluna E fechada. Então o jogador de brancas tende a tentar jogar pela coluna D em cima do peão de D6. Na partida, torre em E1, e o Gukesh decide jogar peão na casa de C6, controlando o ponto B5, mas, do ponto de vista posicional, este lance totalmente natural gera uma fraqueza de longo prazo, veja bem.
ela tá preparando para jogar B5, tá controlando a casa de B5, mas o peão não volta. E o peão de D6, que já era um ponto de pressão, porque a coluna D tá semi-aberta para as brancas, é por ali que as brancas não possuem peões, agora o peão de D6 ele é um alvo ainda maior, porque a coluna D tá semi-aberta e o peão está atrasado, mais ou menos, né? Ele é um peão aqui que não consegue avançar tão facilmente para a casa de D5. Então, beleza. Brancas jogam dama em E2 conectando as torres. Pretas jogam cavalo na casa de G6, certo? Preparando potencialmente cavalo F4, futuramente, se esse bispo não estiver por aqui, com o tempo na dama. Temos torre em D1, trazendo a torre para pressionar o peão de D. E o Gukesh já comete um erro. Nesta posição, pretas podem jogar muitas coisas, mas decidem por dama em E7 totalmente natural, trazendo mais um atacante ao peão de E, que agora está ameaçado 1, 2, 3 vezes. Inclusive, por que não dava para tomar o peão de E logo agora, né? Que o cavalo G6 saiu, descobrindo o ataque duplo que é o peão de E. Por que não dá para jogar cavalo por E4? Bem, depois de cavalo por, torre por, você tem bispo toma F7 como ideia para as brancas. Rei por F7 e dama em F3 é aqui a justificativa tática pelo que o Gukesh não poderia tomar este peão. Então, dama em E7 parece que resolve essa justificativa, né? Porque nessa posição, se as brancas passam a vez, cavalo por E4, cavalo por, dama por. Se você usar a mesma artimanha do bispo por F7 aqui, dama em F3 cheque, eu posso simplesmente trocar as damas, você não está ganhando uma peça. Mas o dama em E7 cai numa sequência tática forçada, na qual após 6 lances, todos forçados, brancas vão ganhar um peão. Então aqui é o momento que eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você veja se você seria capaz ou não de converter esta posição com uma sequência de 6 lances para cima do campeão mundial. E acredite ou não, por mais que seja uma sequência muito longa, 6 lances é lance pra caramba, eu não acredito que é uma sequência muito difícil. Eu acho que você será sim capaz de ver. Dito isso, para isso você precisa pausar o vídeo e tentar por conta própria. Já aproveita e deixa o like se você não deixou e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Tudo começa com o cavalo em F5, dando um duplo na dama e no peão de D. Então você é obrigado a capturar este cavalo ou perder o peão. Então esse é o primeiro lance da sequência. O problema é que depois de bispo por cavalo, o peão de E, que era um alvo, se torna na verdade um peão que está ameaçando um cavalo. Então é mais um lance que força uma resposta à piora aqui do cavalo do Gukesh. Nós temos a movimentação do cavalo agora, o jogador de pretas não mais tem um alvo em E4, mas você segue tendo um alvo em D6. Então, depois de bispo tomar bispo, forçando também a troca das damas, porque, é claro, se ele toma de volta, você ganha aqui uma torre, na sequência, dama por dama, torre toma, e torre ganha uma torre de graça, né? Torre de E, toma a torre de E em E7, ganhando a torre. Então, isso força a troca aqui embaixo, e no final das trocas, torre toma, cavalo toma, e torre por bispo, 6 lances depois, o peão da casa de D6, que foi enfraquecido tantos lances atrás pelo C6, cai e Yavokir Sindarov possui um peão a mais, limpo, sem nenhuma compensação por parte do Gukesh. Então é só um peão a mais, ele ainda tem a torre na coluna aberta. Neste nível de jogo, um peão é uma vantagem quase que decisiva, mas é claro, estamos falando de uma partida de blitz contra o campeão mundial. Tudo pode acontecer. Gukesh joga cavalo na sétima, né, para os cavalos se defenderem, e vem F3 preparando G4, mas mais importante, controlando a casa de E4, controlando aqui o cavalo do Gukesh. Vem rei F8, rei F2. No final de jogo, os dois jogadores querem ativar o rei. O rei é uma peça de luta, lembrem-se disso, você quer utilizar aí a sua peça. Torre em A8, prepara para trazer a torre de volta. G4, cavalo B6 por parte do Gukesh. E torre na casa de D4 aqui por parte do Sindarov, para não ficar com a torre presa. O Gukesh não é um jogador besta não, né? O Gukesh está tentando prender a torre ali do Sindarov com cavalo D5 e depois rei E7. Nós temos então por parte do Gukesh cavalo D5 e ao invés de trocar o cavalo imediatamente, que eu acredito que seria o que a maior parte das pessoas fariam, eu incluso, né? Tendo em vista que nós temos aqui um peão a mais, o Sindarov vai ser extremamente preciso, pegando bastante espaço e limitando bastante o que o Gukesh pode fazer antes de começar a forçar a simplificação.
Então ele joga cavalo na casa de G3, querendo colocar o cavalo na casa de E4, extremamente ativo. O Gukesh então tem que voltar o cavalo para evitar essa ideia, talvez trazer o cavalo de B para a casa de D5 no futuro, e temos H4, basicamente falando, não, eu vou tirar qualquer tipo de atividade e peça que você pode ter. Eu vou jogar o G5 chutando seu cavalo daqui, se cavalo D5 eu vou jogar o C4 chutando seu cavalo daqui. Vem torre em E8 tentando, por alguma via, ativar a torre, e, na verdade, cavalo em E2, né? Basicamente falando, tudo bem, eu não vou conseguir o cavalo E4, eu vou voltar a minha peça para cá e talvez ative-a por F4, C3, o que quer que seja. Temos o cavalo voltando para D5, C4 chuta ele daqui, o cavalo volta para F6, C5 chuta o cavalo de B, cortando qualquer tipo de atividade. E aqui, o Gukesh está numa posição verdadeiramente deplorável. Porque este cavalo não consegue ir para lugar algum, né? Se o cavalo vai, por exemplo, para a casa de A8, né? Que é o único lance decente que tem ele na posição, não parece que o cavalo vai se ativar por lugar nenhum. Mas a ideia aqui é G5, né? E aí esse outro cavalo vai ter que ir para G8 ou H7. E se cavalo D7 e G5, você perde a peça. Se cavalo C8, o cavalo está totalmente dominado pelo peão. Independente, o Gukesh joga cavalo D5, né? O cavalo está defendido uma, duas vezes, mas o G5 remove um defensor do cavalo e, por consequência, ganha um peão. H por G5, H por G5, cavalo D7, bispo por D5, peão toma, torre toma, já são 2 peões a mais para o Sindarov. Rei E7, cavalo D4, basicamente não deixando que o rei se aproxime mais, defendendo tudo por aqui. Torre em H8, tentando utilizar da coluna H para ativar a torre, quem sabe torre cheque, pegando ali o peão de B, tentando contra-jogo, mais C6 vem com ganho de tempo no cavalo, peão por C6, cavalo por C6, aqui rei E8, basicamente o único lance que não pendura o cavalo imediatamente, torre por A5 ganhando aqui o terceiro peão, e na verdade não somente ganhando o terceiro peão, como também basicamente forçando a vitória do cavalo ou da torre, tendo em vista que é um lance que ameaça checkmate. Olha como o cavalo está controlando aqui o rei do Gukesh, né? O cavalo aqui controla qualquer saída de rei, então torre A8 é mate, certo? Então você não pode jogar para torre H2, rei G3 e torre por peão, senão você vai levar torre A8 e tem que entregar o cavalo para não levar checkmate, né? Então você vai ter que entregar um cavalo ou entregar uma torre aqui para você não levar checkmate, basicamente forçado, ganhando a peça. Não dá também para você jogar algo como cavalo B6, né? Ficando de olho no torre A8, porque o simples torre B5 crava o cavalo a uma ameaça de torre B8 cheque, rei D7 e a vitória da torre. Ou, dependendo das circunstâncias, mate, cavalo D7. O jogador de pretas aqui até segura por mais pouquíssimos lances, mas brancas já estão com 3 peões a mais e pretas estão praticamente em Zugzwang, né? O cavalo vai ficar para sempre refém das ameaças de torre cheque, então o Gukesh decide que já sofreu o suficiente e abandona a partida. Resultado, então, 1-1 até o momento, né? Uma vitória para o Gukesh quando se enfrentaram, uma vitória para o Sindarov. Até agora, os jogadores estão empatados, pelo menos ao que diz respeito aí das partidas que jogaram desde o torneio dos candidatos. Tendo em vista também, né, que o Sindarov jogou ambas partidas de brancas e nenhuma dessas partidas foi uma partida clássica, que é o formato de fato do Mundial. Dito isso, eu espero que você tenha curtido a análise. Se sim, deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!